Bem, pessoal, tá começando mais um Quadrinhologia BR e eu trago para vocês nesse review O Outro Cão que Guarda as Estrelas, esse volumezinho bonitinho, muito cuti-cuti, que saiu pela JBC. Sim, essa história é muito, mas muito fofinha. Ela chega a ser fofinha até demais ao ponto de se tornar quase infantil e você vomitar arco-íris. Continuação direta do Cão que Guarda as Estrelas, né, que saiu há um tempo atrás pela própria JBC, né, uma capa também muito bonita, um material que foi muito bem feito, qualidade de livro mesmo, com orelha e tudo mais, e se repetiu aqui também, olha só, as orelhinhas bonitinhas, a capa meio contínua, certo? De antemão, eu digo pra vocês que eu preferi muito mais esse volume aqui do que o primeiro. E eu vou dizer por que pra vocês. E antes de mais nada, eu não tenho review aqui no canal sobre o Cão que Guarda as Estrelas, mas eu gravei um vídeo indicando mangás curtos. Então vai ter uma abazinha aqui abrindo em qualquer canto no vídeo. Então você clica lá e assiste. E eu comentei um pouco sobre o Cão que Guarda as Estrelas. E por que eu preferi muito mais esse? O primeiro, o Cão que Guarda as Estrelas, ele, ao meu ver, ele teve um problema gravíssimo. Porque ele tem a mesma grossura dessa história aqui, certo? Mas a história principal, ela é só metade. Então quando você está começando a se prender mais aos personagens, você está começando a criar uma certa afinidade com eles, a história acaba. E depois temos outra história contando uma investigação de outro cara sobre o caso deles dois. Fica um pouco assim, você não consegue se apegar tanto à história. Fora que acontecem muitas coisas, então ao acontecer tantas coisas, a história fica um pouco corrida. É mais um motivo a eu não me prender tanto aos personagens, né? Tanto ao cachorrinho quanto ao dono. Acho que para outras pessoas pode ter sido diferente, mas pelo menos funcionou assim comigo. E eu acho que o Takashi Murakami, né, que é o autor e desenhista dessa obra aqui, ele corrigiu isso nessa obra. E pensou eu, porque ele até mesmo ele relata aqui nos extras que ele não esperava o sucesso do primeiro volume. Então eu penso que isso aqui foi meio que um agradecimento aos leitores, a todo mundo que gostou da obra. Então ele teve um tempo maior, ele pensou mais na obra, nas coisas, no que ele queria fazer. E isso aqui tem muita ligação com o primeiro. Eu acho que é por isso que essa história me agradou mais, porque ela tá mais enxuta. Então, para você ler isso aqui, você precisa pelo menos ter lido o primeiro. Você pode entender algumas coisas, porque nesse volume ele faz muitas referências a outra história, explicando algumas coisinhas, certo? Você pode terminar entendendo, mas o afeto que você vai ter por essa história aqui não vai ser a mesma coisa. Olha só que coisa bonita, o afeto. Você não vai se identificar tanto com essa história aqui se você não tiver lido, porque tem muitas coisas, muita referência fortíssima que só de você olhar as primeiras páginas você já vai ligar aquela primeira do Cão que Guarda as Estrelas e você já vai ter uma ligação diferente com isso aqui. Esse volume, ele também é que nem o primeiro, são duas histórias num só que elas se interligam muito melhor do que a outra, porque aqui nós temos a história do outro cãozinho que estava junto com o Happy na caixinha, certo? E ele é pego por uma senhora, uma velha bem rabugenta, sabe? Ela tá meio sem esperanças quanto à vida. Só que ela termina se apegando e é uma história muito bonita entre o dono, né, e o cachorrinho. Uma história muito legal, assim, de superação, né, se você observar, porque o cachorro ele sofre com alguns problemas, fazendo a senhora e esse cachorrinho terem uma ligação muito maior. E a segunda história ela é a que tem mais ligação com a primeira, ao meu ver. Porque, não sei se você leu o primeiro, mas tinha um garotinho, um morador de rua, que ele termina roubando o dono do Happy. E aqui é a história dele, o porquê dele, o que chegou a ele conhecer, né, o pessoal do primeiro, até a jornada dele, porque não sei se você leu, ele estava à procura do avô dele. Aqui mostra um pouco, né, do sofrimento dele em relação também a outro cachorrinho, outro cãozinho, que é um pug. E o legal é que ele criou uma relação entre os dois personagens, né? Enquanto ele era abandonado pela mãe, a mãe dele estava pouco se fundendo pro garoto e ele era simplesmente esquecido dentro de casa, o pug, ele estava à venda, né, numa pet shop e ninguém queria ele terminou envelhecendo e ele estava esquecido. Ponto que não me agradou muito é como eu falei, ele é tão fofinho, mas tão fofinho que às vezes termina sendo um pouco infantil. Os pontos que, assim, me desagradaram é que
tudo que o cachorro sente, pensa, ele tem que retratar no pensamento, e ele é sempre muito fofinho, ele é muito apaixonado pelo dono, sabe? Ele é como se fosse uma criancinha. Que eu não tenho. Eu gosto muito de cachorro, sempre quis ter, sempre quis criar, nunca pude, porque meus pais nunca deixaram, infelizmente. Um dia eu teria um cachorro para criar. Mas eu não sou... É como eu falei, tem a relação com o cachorro, mas ela transborda, ela vai além ao ponto de se tornar quase infantil mais uma vez. A arte disso aqui, cara, é muito parecida com o primeiro. Eu percebi que tem algumas diferenças porque ela tá muito mais caricata. Ela, assim, o cenário, os objetos, entre outras coisas, elas estão muito bem desenhadas, muito bem detalhadas. Se assemelha um pouco com o Planets, que tem review aqui no canal. Mas os personagens, né, principalmente os humanos, eles são extremamente caricatos. Os desenhos são muito simples, traços simples, mas aquela coisa, né, cabeça grande, corpo com perninhas finas, mas não é nada que me desagradou, eu gostei demais e combina muito com essa história, dando uma leveza, né, porque o traço ele é leve, combina muito com essa história aqui. Bem, a nota que eu dou para esse material, eu vou dar uma nota 8,7. Eu acho que se você tiver uma afinidade muito maior com cães e gatos, com animais de estimação, talvez você dê uma nota até um pouco maior. Mas ao meu ver, 8,7 está de ótimo tamanho. Bem, pessoal, esse vídeo vai terminando por aqui, então se você gostou, deixa like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e se der, compartilhe para os amigos, isso vai ajudar demais a gente. Comenta aí embaixo o que você achou, se você leu, não leu, o que você está esperando dessa obra, caso você não tenha lido, se você leu, o que é que você achou. Deixa um comentário aí, a gente gosta demais de responder a vocês, bater um papo, né? Então, muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido esse vídeo até aqui e tchau!